paz do Senhor para todos os irmãos que estão acompanhando essa videoaula, que estamos começando a partir de hoje uma série de estudo a respeito da Palavra de Deus. Eu quero apenas logo de início dizer que eu sou um grande amante da Palavra de Deus, procuro estudar, procuro me aperfeiçoar, mas eu também vejo aqui a preocupação em transmitir essa palavra porque é necessário se fazer, como assim dizer, um apurado de muitas coisas, porque eu vejo que em muitas denominações e muitas igrejas, a palavra do Senhor ela tem sido proferida, tem sido ensinada, mas em algumas classes, em algumas correntes, ela tem sido transmitida de maneira totalmente distorcida. E isso é preocupante porque leva o povo a ter uma visão contrária, uma visão distorcida da palavra de Deus. E eu, como um simples estudante que estou iniciando a minha, vamos assim dizer, a minha carreira, não carreira, mas no sentido de se aperfeiçoar, de entender a palavra de Deus, eu tenho me preocupado bastante com muitos ensinamentos que eu tenho visto aí fora. E o Senhor tem me dado graça, eu tenho pedido graça a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele tem me dado, que Ele tem me trazido para despertar esse interesse em divulgar a sua palavra, mesmo com a minha limitação, porque eu sei que tem grandes homens de Deus que têm uma capacidade muito bem mais elaborada, muito mais qualificada do que eu, mas que muitas vezes não tem chegado ao ouvinte do leigo, daquela pessoa que está iniciando e que precisa e tem a vontade, aquele desejo de conhecer, mas não tem quem a transmita com tanta, vamos assim dizer, com uma simplicidade mais humilde. Não, a palavra não é humilde, mas é uma simplicidade assim para que possa transmitir, porque tem grandes homens que usam de um linguajar muito formal e aquela pessoa que é leiga, ela não tem a capacidade de discernir aquele ensinamento que está sendo transmitido. Então eu tenho um pedido ao Senhor que me dê graça, que me dê sabedoria também, conhecimento, para manusear a sua palavra, para que possa trazer para essas pessoas que têm essa necessidade, mas que não têm tanto gabarito para entender, muitas vezes até alguns estudos que são formulados por grandes homens de Deus, mas que às vezes não fica bem compreendido devido à sua grande capacidade, né, de transmissão, de eloquência. Eu aqui, me encontro aqui na minha simples casa. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui algum material disponível atrás de mim. Tem um material a qual eu tenho ali, o Senhor tem me concedido grande sabedoria, mas o mais importante de tudo, não é esse material, mas a palavra de Deus. Como você pode ver aqui, eu porto uma Bíblia de estudo de Genebra, tem aqui alguns outros materiais adicionais que nós vamos manusear ao longo de toda essa sequência de estudo que nós vamos tentar transmitir para vocês. Amém? E nós vamos começar hoje fazendo uma abordagem. Eu sou um apaixonado pelas epístolas paulinas, né? Na ordem daqui da sequência, na Bíblia, nós poderíamos começar com a carta aos Romanos, né? Mas eu, quando estava pensando em elaborar esse projeto, eu já tinha planejado, já tinha entrado, me aperfeiçoado em estudar a carta à igreja de Éfeso, a carta de Paulo, a epístola aos Efésios. Então eu gostaria de início, para começarmos a entender melhor o plano que Deus tem, que o grande plano de Deus para redimir o homem se encontra na palavra de Deus. Ele deixou aqui revelado, não que por um total, mas em algumas questões a qual eu e você, com a nossa limitação humana, terrena, mas que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós podemos perceber algumas das coisas que o Senhor tem ensinado na sua palavra. Então não tem porquê melhor de começar a falar, como vai se tratar aqui de salvação, que está delegado ao homem pela expiação de Cristo. A palavra de Deus aqui, na carta de Paulo aos Efésios, ela relata claramente aqui um dos planos de Deus que antigamente estava oculto aos homens, mas que pela cruz de Cristo ela foi revelada a mim e a você. Então, logo de início, eu gostaria de entrar aqui com os irmãos sobre a carta aos Efésios. E depois nós entraremos em outras cartas e assim vamos tentar fazer todo um estudo, todo um apurado das doutrinas, primeiramente no Novo Testamento. Espero que os irmãos possam entender. Eu também conto com a sua crítica. Você pode também fazer comentários, até mesmo se for um comentário que venha a me deixar para baixo, mas isso é bom,
Porque cada vez que você vai me criticando, eu vou vendo aonde é que eu tenho que melhorar. E quando você também, meu amado ou minha amada, der a sua sugestão como crítica, eu também peço que você também me dê uma solução. Apenas não venha apenas colocar para trás, mas me ajude também a buscar mais conteúdo. A sua crítica ela vai ser muito bem recebida em nome de Jesus. Para a gente poder ir essa carta sobre esse assunto, eu quero primeiro aqui ler pelo menos 2 versículos desse assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos dar uma vista panorâmica na carta aos Efésios, mas a mensagem que eu vou ficar centralizado com os irmãos neste dia é apenas o capítulo 1. Mas eu apenas vou ler aqui para a nossa meditação e para até que você possa também guardar no seu coração apenas 2 versículos dessa carta que se encontra no capítulo 1. O versículo 3 e 4, onde Paulo aqui ele já faz aqui a sua adoração, o seu hino salmodiano e bendizendo a Deus por ele ter esse plano maravilhoso para trazer o homem de volta ao local a qual ele nunca devia ter saído. Que diz aqui o seguinte: a Bíblia de Genebra é a versão atualizada. No decorrer das aulas ou dos estudos ou até mesmo desta mensagem, nós estaremos aqui olhando também algumas passagens em outras versões bíblicas. Talvez você seja familiarizado com a versão corrigida, aqueles que gostam da versão NVI e por aí vai. Amém? Então diz assim, o versículo 3 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Até aqui, nós podemos ver uma grande bendição de Paulo, né? Agradecendo a Deus, né? Por ele ter esse plano maravilhoso que era de produzir bênçãos espirituais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas que ele tinha um plano, um propósito. Não era aqui um plano de fuga ou um plano B, mas sim já um plano arquitetado antes da fundação do mundo. Deus, conhecendo a limitação do homem, Deus já de antemão, ele já faz, ele sempre está, meu irmão. Quero que você também guarde isso, que Deus, ele sempre vai estar adiantado em relação ao homem. Eu me propus, irmãos, a fazer esse estudo porque eu vejo que os ensinamentos em muitas denominações, até denominações sérias, elas têm fugido um pouco à doutrina da Bíblia. E isso aí tem levado muitos, no decorrer da sua caminhada cristã, a se decepcionar com a igreja, se decepcionar com o seu pastor, se decepcionar com o seu líder, por não entender claramente, às vezes, os ensinamentos das Escrituras. E hoje eu quero iniciar fazendo esse ensinamento, esse estudo na carta aos Efésios, e eu tenho comigo aquela questão de que quando você vai mergulhar em um livro na Bíblia, seja ele um livro profético, um livro lá da lei de Moisés, o Pentateuco, como é conhecido, ou um livro de Salmos que retrata ali de forma poética a palavra de Deus, ou as epístolas que servem para doutrinar a igreja já na era cristã, eu tenho um conceito de que se para você entender melhor essa epístola, ou a carta, ou o livro que for, se faz necessário você conhecer a carta no seu conteúdo histórico, principalmente você conhecer a forma literária em que a carta ou que o livro foi escrito, você conhecer, por exemplo, o seu autor, em que meio ele conviveu, quais as situações que ele vivenciava ali e que levou ele a escrever esses argumentos, esses ensinos, claro que todos eles dirigidos pelo Espírito Santo. Então, para que eu e você possa bem entender essa carta aos Efésios, se faz bom a gente conhecer, por exemplo, quem é o seu autor, a data, o local específico ao qual ele escreveu, a situação em que ele se encontrava, qual foi a fundação, como se formou aquela igreja e alguns aspectos que a carta em si ela traz consigo. Amém? Então, para que a gente possa bem entender a carta aos Efésios, vamos conhecer um pouco, vou tentar aqui nessa primeira aula de hoje, trazer um panorama da carta aos Efésios.
E depois vamos tentar trazer uma pequena mensagem, uma reflexão nesse primeiro capítulo da carta. Em outros estudos nós vamos apenas detalhar, fazer uma retrospectiva do que nós já falamos agora e entrar no capítulo 2 e nas próximas, capítulo 3, 4 e assim sucessivamente, se possível fazermos isso com todo o Novo Testamento. É onde eu tenho mais apreço na palavra de Deus. Não que eu não goste, não é isso. Eu sou apaixonado, eu amo toda a palavra de Deus, mas eu tenho uma afinidade um pouco mais centrada no Novo Testamento, mas eu amo o Antigo Testamento, onde nós também aqui estaremos trazendo algumas palavras, algumas reflexões, alguns estudos também sobre o Antigo Testamento. Mas de hoje, a partir de agora, nós queremos aqui nos ater apenas à carta aos Efésios. É claro que não resta dúvida quanto à autoria dessa carta, senão a Paulo. A grande maioria dos estudiosos, eu tenho aqui alguns comentários que eu vou mostrar para os irmãos, não para fazer propaganda, mas apenas para você ver que eu pesquiso um pouco e busco equilibrar as coisas. Então, não resta dúvida quanto à autoria ser a autoria paulina. Por exemplo, eu tenho aqui esse comentário aqui, bíblico do Novo Testamento, a qual tem aqui o autor, um autor muito conceituado. Ele já faz aqui algumas abordagens a respeito da autoria, que no decorrer da história se levantou alguns para trazer dúvida quanto à autenticidade, se ela era paulina ou não. Por exemplo, esse comentário aqui ele faz a seguinte explicação a respeito da autoria, da veracidade de Paulo. Ele diz assim, ó, um problema levantado ainda, que sem muito argumento, é quanto à autoria da carta. Um erudito norte-americano, por nome de Goodspeed, apresentou a teoria de que o autor tenha sido algum cristão atuante e admirador de Paulo. Olha só, para você ver como anda aí as divergências quanto às autorias, à inspiração canônica. Aqui apareceu esse camarada norte-americano. A ideia dele foi o seguinte, ele sugeriu ainda o nome de Onésimo, o escravo convertido na prisão em Roma e que foi escravo de Filemon. Né? Porém, não há nenhuma possibilidade de aceitação dessa ideia. Claro que não, irmão. A objeção interna levantada quanto à autoria paulina está na citação de algumas expressões que parecem não ser próprias de Paulo. A conclusão desse aqui é que algumas citações parecem não ser citações de Paulo. A argumentação desse camarada é essa, para tirar a sua autenticidade não paulina, certo? E nem o seu estilo, certo? Entretanto, as provas que afirmam a autoria paulina são mais fortes que as contra-argumentações, pois a esta epístola aos Efésios contam com forte e notável confirmação histórica, não deixando dúvida alguma sobre a sua autoria. Então, como você pode ver aí, existem alguns autores que não atribuem a autoria da carta de Efésios a Paulo. Eu estou aqui com um outro grande teólogo, muito conceituado, principalmente da área calvinista. Ali nós tivemos aqui da área arminiana, publicado ali por essa editora, que eu não vou dizer o nome, você pelo livro já deve conhecer, eu não estou ganhando propaganda para isso. Dinheiro para propaganda, quer dizer, certo? Temos aqui também esse outro aqui, Luiz Berkoff. Eu admiro muito o trabalho desse grande homem de Deus. Ele trouxe aqui algumas argumentações que eu acho interessante você escutar. Ele diz aqui nesse livro, se você não tem, eu recomendo você comprar esse livro. A evidência histórica em favor da autoria de Paulo nesta epístola, ela é excepcionalmente forte. Alguns estudiosos afirmam que Inácio, um dos pais da igreja, até mesmo ele menciona Paulo como o autor, quando ele diz em sua epístola aos Efésios, assim, referindo-se a Paulo, em toda a sua epístola, ele faz menção a vós em Cristo Jesus. Então, o próprio Inácio, ao escrever algumas cartas para a doutrina da igreja, nas suas cartas ele fazia menção de algumas passagens da carta aos Efésios como sendo da autoria de Paulo. Ele aqui vai entrar em alguns argumentos para mostrar a veracidade, que inclusive até alguns hereges da época, mesmo eles sendo hereges, mas eles atribuíam aquele manuscrito a Paulo. Por exemplo, aqui Marcião, ele foi de acordo que aquela carta ele realmente pertencia a Paulo. Até também o fragmento murotariano mostra indícios que a igreja de Éfeso ela era mencionada nas cartas paulinas. E também ele faz aqui menção de Irineu
e Clemente de Alexandria, também fazendo referência que essa carta ela era de autoria paulina. Então, meus amados, não resta dúvida quanto à especulação verdadeira de que realmente o autor dessa carta era o apóstolo Paulo. Quanto à questão de datas, né, de cartas, de livros canônicos, nós não temos como definir uma data exata, né? Há muitas divergências aí, mas elas é apenas com a questão de cálculos médios, certo? Por exemplo, a data dessa carta aos Efésios, segundo alguns comentaristas, ela pode variar do ano 60 até o ano 63. Há alguns comentaristas, por exemplo, que ainda alongam um pouco mais até o ano 64. Mas esse ano 64, eu estava pesquisando aqui outro material, ele não é muito bem aprovável porque foi justamente no ano em que teve aquela disputa, a destruição de Roma ali pelo incêndio de Nero ali, e aonde ali os cristãos eles foram colocados como bode expiatório e levaram a culpa por aquele incêndio, mas nós não sabemos que foram os cristãos. Se você for ler na história, você vai ver, né, que isso aí era um sonho de passar por uma transformação de Roma, e aí Nero fez o que fez. Ele, como não tinha alguém para colocar a culpa, ele jogou a culpa nos cristãos, certo? Isso aí é o que está relatado aqui. Eu também tenho aqui esse comentário de Matt Wayne, também uma grande ferramenta. Eu recomendo que você, se você puder, você fazer a aquisição desse material, ele é maravilhoso. Ele faz um comentário sobre isso que eu acabei de falar. Certo? Então a data, não podemos dar uma data definitiva, mas ela fica aí em torno, extrapolando até o ano 63, certo? Que foi onde Paulo ele teve ali a sua libertação da prisão, até porque a sua prisão era uma prisão domiciliar. Quando você vai ler Atos capítulo 28, diz lá que Paulo ele podia receber as visitas dos discípulos, dos membros da igreja, para que eles entrassem ali em harmonia, se congratulassem, e aí eles faziam lá os seus cultos, e aí recebiam ordens doutrinárias de Paulo para lidar com a igreja. Provavelmente essa carta ela tem a sua escrita do ano 60 ao 63, é uma data média, por exemplo, certo? Sobre a questão do portador dessa carta, a própria carta mesmo faz menção de um cooperador que Paulo tinha. Claro que Paulo tinha vários cooperadores, mas um deles é Tíquico. E ele não só levou essa carta aos Efésios, quando ele teve a sua visita com Paulo, mas possivelmente alguns estudiosos atribuem que ele levou juntamente com essa carta lá de Roma, para levar a destino à região de Éfeso, juntamente ele levou a carta, possivelmente a carta de Filemon, e também levou também a carta aos Colossenses, juntamente com a carta aos Efésios. Então o seu portador, possivelmente ele poderia ser até mesmo um próprio escriba que ele redigia ou ele escrevia durante a prisão. Paulo possivelmente ditava as cartas e ali o Tíquico ali ele escrevia. Nós podemos conferir isso também quando nós vamos ler, por exemplo, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, no capítulo 16 aqui, você pode ver que o que enviou a carta aos Romanos foi uma mulher. Quando você vai ler aqui também no capítulo aqui 6, ele chama, ou no capítulo 16 de Romanos, no versículo assim, ó, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Os estudiosos chegaram à conclusão que possivelmente foi a portadora que levou a carta dos Romanos, certo? Mas você pode ver que essa carta ela não é do próprio punho de Paulo, que é para corroborar aquilo que eu falei aqui há pouco tempo sobre Paulo ter os seus escribas, a qual escrevia as suas cartas. Por exemplo, aqui ó, no capítulo 16 de Romanos, e no versículo 22, está escrito assim, ó, Eutécio, Jason e Sosípatro, meus parentes, ó. Eutécio, ó, que escrevia esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então você pode ver aqui que o escritor, é claro, quem redigiu a carta, né, a carta ela é de Paulo, mas Paulo pediu para que Técio ele escrevesse, redigisse a carta e mandasse por essa irmã cooperadora chamada Febe a os irmãos que se encontravam em Roma. Então isso aí é um grande
Ponto que nós já podemos destacar a respeito de algumas cartas não terem sido escritas por Paulo, mas isso não tira a sua autoria, ok? Nós vemos aqui que o local, possivelmente, Paulo se encontrava em Roma. A fundação dessa igreja de Éfeso, quando é que essa igreja foi fundada? Alguns estudiosos chegaram à conclusão que ela foi fundada durante a sua segunda viagem missionária. Porque Paulo, ao chegar nas cidades, ele tinha um costume de usar as sinagogas como uma base de culto ou como ponto de pregação. Que foi ali onde ele teve, e também quando você vai ler aqui a carta aos Efésios, mas precisamente não fica bem localizado, mas quando você lê Atos capítulo 19, você vê ali Paulo fazendo a sua estadia na cidade de Éfeso, por exemplo, aqui deixa eu marcar para que a gente possa estar interagindo, porque o importante é você estar manuseando a Bíblia para que você possa ter familiaridade com ela. Aqui na carta, não na carta, mas no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui algumas referências sobre essa viagem missionária de Paulo. Por exemplo, aqui no capítulo 19, no versículo 1, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos perguntou-lhe: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então você pode ver que Paulo se encontrava em uma região e, ao continuar as suas viagens missionárias, ele tinha como por costume chegar nas sinagogas. Você pode ver isso aí também em Atos 17, onde ele chegou lá e diz lá que ele disputava, ou seja, ele pregava nas sinagogas para os judeus. Ele teve aquelas desavenças, ele teve que correr, chegou em um canto, não era bem aceito, em outros cantos ele era aceito, e aí ele formava ali uma congregação, deixava um dirigente, como nós vimos aqui, que ele deixou alguns dirigentes para tomar conta, e Paulo tinha um costume que é interessante. Ele sempre que formava ali uma congregação com os irmãos, ele deixava um cooperador, ele continuava as suas viagens missionárias, né? E em certo tempo ele falava o seguinte, você pode encontrar isso aí também no livro de Atos, ele falando com Barnabé, a certo momento da sua, assim, vamos voltar por onde vínhamos formando as igrejas e vamos ver como é que se encontra essas igrejas, em que estado elas estão, se elas estão ainda continuando, perseverando na doutrina que nós ensinamos. Então esse era o costume de Paulo. Então a formação possivelmente da igreja de Éfeso foi possivelmente, alguns estudiosos atribuem que foi durante a sua segunda viagem missionária. Ele teve ali, quando você vai ler o capítulo 2 de Atos, 19 de Atos, ele teve ali a sua permanência de aproximadamente 2 anos ali naquela localidade. Alguns aspectos dessa carta que eu acho interessante a gente discutir aqui um pouco. Sobre o decorrer da história, os estudiosos eles foram atribuindo outros nomes a essa carta. Eu fiz aqui uma pesquisa e achei alguns nomes que são interessantes. Por exemplo, existem alguns autores que chamam essa epístola de a Epístola das Regiões Celestiais, devido aqui Paulo usar aqui algumas expressões que deixam a indicar que Paulo trata aqui de questões que estão relacionadas a uma esfera espiritual. Por exemplo, no capítulo 1, e nesse versículo 3 que lemos aqui, Paulo fala aqui que Deus ele nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Paulo ele tinha aqui esse desejo, né, de colocar sempre em uma instância muito mais elevada que a instância terrena, que ele chama aqui de mundo, que a Bíblia chama de mundo invisível, essa nomenclatura que ele dá a regiões celestiais. Por exemplo, em outra carta, ele diz que o Senhor Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, devido a essa nomenclatura, alguns estudiosos, eles a chamam, por exemplo, de a Epístola das Regiões Celestiais. Outro nome que eu achei interessante também pesquisando é que alguns autores atribuem o nome a essa carta de Epístola dos Mistérios. E essa nomenclatura ela é muito interessante porque quando você vai conferir essa carta, eu estou aqui com o esboço, você deve estar observando aí, o esboço legal, não tem como decorar isso aqui tudo, como eu falei, eu sou iniciante, então eu fiz aqui a minha filazinha, até para que eu não perca o raciocínio, ok? Então aqui alguns estudiosos a chamam de Epístola dos Mistérios. Por quê?
Porque ele fez aqui um grande uso da palavra mistério em toda essa carta aos Efésios. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu queria que você conferisse aí, por exemplo, como nós podemos conferir no capítulo 1 e no versículo 9, nós vemos aqui, Paulo aqui, desvendando aqui o mistério de Deus. Por exemplo, aqui diz assim, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, então Paulo aqui fala que Deus, ele nos revelou e desvendou. Isso é sinal que tinha alguma coisa que vendava os olhos do homem e que estava oculto. E ele chama de mistério. Então, aqui fala sobre o mistério de Deus. Por exemplo, no capítulo 3 desta mesma carta, quando você vai ler aí e observar o versículo 3 do capítulo 3, diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações... Não, perdão, eu estava lendo no capítulo 2. Capítulo 3, versículo 3, diz assim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ou seja, aqui ele se refere ao mistério da graça que foi revelado para a salvação do homem. Então, ele também aqui tem a revelação do mistério da graça. Por exemplo, no versículo 4, ele continua. Pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento, o mistério de Cristo. Então aqui ele utilizou a palavra mistério para revelar a graça de Deus e também para revelar a Cristo. Ele chama aqui essa graça de mistério de Cristo. Aí nesse mesmo capítulo 3, o versículo, por exemplo, o versículo 9 e o versículo 10, ele fala do mistério da igreja. Confira comigo aí na sua Bíblia. E manifestar qual seja a dispensação, nós vamos ver um pouco sobre essa palavra dispensação, do mistério, desde os séculos que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Olha aí, Paulo fazendo menção de novo dessa palavra regiões celestiais. Daí, alguns comentaristas atribuíram o nome a ela da Epístola das Regiões Celestiais. Nós vemos aqui outro mistério que é a revelação da igreja que estava oculto. E uma outra mistério que se encontra nessa carta se encontra no capítulo 6 e no versículo 19 ele nos revela aqui um outro mistério que ele chama de mistério do Evangelho. Olha só, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido, olha só, o mistério do Evangelho. Então, vemos aí o porquê de alguns comentaristas atribuírem o nome dessa epístola de Epístola dos Mistérios, porque Paulo faz um grande uso, no decorrer desse livro, da palavra mistério. Ela também, por alguns comentaristas, é chamada de a Epístola do Soldado Cristão, devido ali àquele capítulo 6, onde ele faz aquela menção de se revestir da armadura com referência à armadura de um soldado romano. Ele também aqui no capítulo 4, ela faz menção da unidade. Alguns comentaristas chamam ela de a Epístola da Unidade, onde devemos estar ali unidos. E outro nome também conhecido, porque ela faz parte desse círculo, ela é chamada também de a Epístola da Prisão. Claro que nós já sabemos que Paulo se encontrava preso a escrever essa maravilhosa carta, certo? E uma outra nomenclatura que ela também é dada a essa carta, ou epístola, por alguns comentaristas, ela é chamada de a Epístola das Orações. Por que Epístola das Orações? Por incrível que pareça, meus irmãos, em todo o cânon sagrado, a maior oração feita, ou seja, a maior sentença feita sem parar, está registrada aqui nessa carta por Paulo. Então, ela é chamada da Epístola das Orações. Porque se você não tem conhecimento, por exemplo, a língua a qual essa carta foi escrita no grego, talvez você não sabia, mas o grego
ele na sua escrita, na sua gramática, ela não possui ponto e vírgula, vírgula, ponto final. As letras são ali, uma juntinha da outra ali, você não tem. Aqui já foi o trabalho que os autores tiveram em separar aqui essas sentenças. Mas no grego, elas são tudo uma coladinha, ela não tem vírgula, não tem ponto, então ela vai em uma escrita direta. E essa oração que Paulo faz aqui do versículo 3 ao versículo 14, de acordo com os estudiosos na língua grega, ela é a maior sentença relatada. E ela se encontra aqui na Epístola aos Efésios. Então, como sendo um maior hino de louvor, um salmo de adoração aqui registrado. E isso foi feito por Paulo. Isso é muito maravilhoso e gratificante sabermos disso. Quanto à veracidade, nós já vimos aqui que até mesmo os pais da igreja, eles reconheciam como sendo da autoria paulina. Por exemplo, aqui eu pesquisando em um livro, se encontra ali nos meus livros, de Alistair McGrath, que é Teologia Sistemática, Filosófica e Histórica. Ele faz um comentário a respeito dessa epístola de Lutero, que Lutero, ele amava essa carta. De todas as cartas de Paulo, a que ele mais se familiarizava era a carta aos Efésios, por ela trazer um grande conteúdo, um dos maiores tratados a respeito da igreja, da eclésia. Então, ele admirava demais. Ele chegava a chamar essa carta de a carta magna da igreja. Então, até aqui vemos algumas questões em relação à sua autoria, sua autenticidade, a sua localização, alguns comentários em relação à nomenclatura que já foi dado a essa epístola. Nós vamos aqui ver alguma questão sobre o tema. Qual é o tema central dessa carta? Por exemplo, nós podemos aqui observar que o tema central dessa carta aqui, ela é a igreja que forma o corpo de Cristo. E que era um dos planos de Deus que antes ela não tinha sido revelado ao homem, como nós vimos ali sobre a questão da epístola dos mistérios, que isso era um mistério que estava oculto em Deus. Então é tratado do corpo de Cristo que é formado pela sua igreja. Uma coisa interessante que nós podemos aqui comparar, comparando a carta aos Efésios com a carta aos Colossenses. Há quem diga que elas, possivelmente, uma é a cópia da outra. Isso aí é onde se levantou também algumas questões em duvidar sobre a autoria de Paulo. Uma grande parte dos versículos que se encontra na carta aos Colossenses, nós encontramos aqui também na carta aos Efésios. Só que o tema central de uma é uma coisa, enquanto que Paulo, em uma outra carta, ele aborda com as mesmas palavras, mas ele leva para uma outra dimensão. A carta aos Efésios, Paulo está tratando de Cristo, a igreja, mas o corpo da igreja. Ele trata aqui da igreja como o corpo. Ele está tratando da unidade da carta. Enquanto que na carta aos Colossenses, Paulo não está tratando do corpo da igreja, mas ele trata da cabeça, que é Cristo, a divindade ali, para combater um ensino gnóstico que estava se levantando e levantando dúvidas aos irmãos quanto à divindade e o poder de Cristo como Deus homem, certo? Então, a ênfase na carta aos Colossenses é falar sobre o cabeça, que é Cristo, enquanto que a ênfase na carta aos Efésios é falar sobre o corpo, a unidade, o corpo de Cristo. Então, na carta aos Efésios, por exemplo, nós poderíamos dividir ela em duas partes. É claro que se você é um estudioso, você gosta, você tem a sua dinâmica, tem a sua didática e sua metodologia. É claro que aqui cada um está livre para usar, cada um a qual se identifica melhor. Eu gostei dessa divisão aqui, dividindo a carta aos Efésios em duas partes, por exemplo, onde do capítulo 1 ao capítulo 3 aqui, nós vemos aqui a chamada do povo, a chamada da igreja. Era um mistério onde ele ali uniu povos, nações e línguas em um corpo para formar o corpo de Cristo. E a segunda parte ali, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vemos ali a sua vocação, a sua conduta. A partir de que você é tirado, é levado para uma outra dimensão, como Pedro disse, que nos resgatou das regiões das trevas e nos levou para o seu reino maravilhoso de luz. Então, a partir de que você é transportado, você é levado, você tem uma nova conduta, uma nova vocação e maneira de viver. Então a carta, ela trata
dessas questões aí que são interessantes, da sua chamada e da sua vocação. E quanto a essas duas partes, nós já podemos dividi-la também em capítulos, em que cada capítulo ali Paulo trata de um assunto peculiar e que forma uma só unidade. Por exemplo, como nós vamos ver aqui nesta primeira aula, o capítulo 1 aqui, nós vemos aqui o assunto que é referente às bênçãos que foram proporcionadas segundo o plano de Deus para a igreja. Então ele vai tratar aqui desse plano, dessas bênçãos. Por exemplo, o capítulo 2, nós vemos aqui a igreja ela sendo onde o tema central é a edificação, a fundação, o fundamento da igreja. Ele vai tratar isso no capítulo 2. O capítulo 3 aqui é onde nós vimos lá que aparece a palavra mistério, né? Até nos versículos 9, versículo 10, versículo 3, versículo 4, aonde mostra ali a revelação dessa igreja, que outrora estava oculta aos homens. Então, o capítulo 1, ele trata sobre as questões das bênçãos que Deus já tinha preparado de antemão. O capítulo 2, ele mostra a igreja sendo edificada, unida em um povo único. E o capítulo 3 é onde ele mostra a revelação desse plano que antes estava oculta aos homens. Por isso que essa primeira parte é onde nós vemos aí o chamado para a igreja. O capítulo 4 nós podemos dividir ele em dois blocos, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 2 aqui, ele fala, depois de termos aceitado essa vocação, em andarmos em cooperação, onde vai tratar da questão da unidade dos irmãos, que nos dias de hoje, cá comigo, é muito difícil, não está difícil? Mas Deus é mais poderoso, e Ele vai fazer abundar em nós a sua graça. Mas ele vai tratar disso aí no capítulo 4, do versículo 16, sobre andarmos em unidade, em cooperação. E do versículo 17 ao versículo 20 desse mesmo capítulo 4, ele fala de andarmos em santificação. Por isso que a segunda parte da divisão dessa carta, ela vai tratar sobre a questão da vocação e da questão da conduta do cristão diário a partir da nova regeneração. Por exemplo, o capítulo 5 aqui, ele fala de que esse andar tem que ser um andar em submissão, quer à autoridade ou quer aos pais, por exemplo, como ele vai tratar no capítulo 6. Esse capítulo 5 aí, o assunto dele, ele entra também um pouco no capítulo 6. Então, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 6 e o versículo 9, onde Paulo ali trata sobre a questão de se submeter. Aí ele usa aqui as ilustrações da noiva, do casamento, onde pastores e outros utilizam isso aí para fazer as cerimônias de casamento. E ele termina essa carta com o capítulo 6 ali, onde o assunto que ele vai abordar ali é que nós devemos andar sobre a proteção da armadura de Deus. Onde você vê ali ele fazia aquelas colocações sobre a couraça, a sandália, o capacete da salvação, o escudo que é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Ele trata sobre a questão da espada, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, você pode ver que até aqui, esse panorama dá para você ter pelo menos uma noção do que vai se tratar essa carta aos Efésios. Como você pode ver aqui, as suas divisões. Eu tenho que concordar com Lutero e os pais da igreja que essa carta realmente ela é uma das cartas que traz o maior tratado teológico a respeito da eclesiologia, ou seja, o chamado da igreja, a sua vocação, a sua conduta, as doutrinas aqui que falam sobre a revelação que outrora estava oculta aos homens e que nos tempos da dispensação, nós vamos ver um pouco sobre isso, Deus revelou ao homem através da cruz de Cristo. Amém? Então, como eu falei no começo dessa minha abordagem, nós vamos tratar no decorrer das aulas de capítulo por capítulo. E o tempo que eu tenho não é um tempo muito acessível, mas eu vou ter que, em algumas partes, sair emendando, porque essa gravação que eu estou fazendo, essa câmera, ela grava apenas 45 minutos. E pode ser que em algumas das aulas, infelizmente, não vá ficar completo e o raciocínio você não consiga compreender. Mas eu vou colocar o que não der, nos 45 minutos eu refilmo de novo e eu coloco sempre a conclusão para que a gente possa chegar a um entendimento
claro do aquilo que eu estou aqui falando para os irmãos. Então, eu queria iniciar os irmãos aqui falando nesse pequeno comentário que eu abordei aqui de toda a carta, mas eu quero aqui me ater principalmente aqui no capítulo 1, nessa primeira aula, para falarmos aqui sobre o grande plano de Deus para redimir o homem. Então, o tema central da carta aos Efésios é a redenção, é trazer o homem de volta à presença de Deus. E nesse capítulo aqui, Paulo aqui faz algumas colocações que eu achei interessante. Inclusive, eu vou até aqui consultar aqui alguns materiais que eu tenho aqui em mão, para que a gente possa ver e tentar entender o mais possível e ficarmos aqui com aquilo que é útil, né? Sempre que eu for trazer aqui alguma coisa, algum ensinamento, alguma palavra, alguma mensagem de reflexão ou exortação para vocês que estão assistindo, eu aconselho você a abrir a sua Bíblia, antes de tudo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou abrir aqui, eu vou ler para os irmãos essa passagem, que eu tomo como base para a minha vida, isso que Paulo deixou aqui escrito aos Tessalonicenses, e que serve para mim e para você nos dias de hoje. Que diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 21, ó, julgai todas as coisas, ou seja, tenham discernimento, observem, ó, e retende o que é bom. Então, cabe a você reter aquilo que é essencial nesse material que eu estou aqui disponibilizando para cada um de vocês. E aí vocês vão analisar e ver aquilo que é bom, vocês assimilam, vocês guardam. Mas aquilo que trata, que não você vê, que não condiz com a sua visão teológica, mas eu não quero que você leve aqui para um lado teológico, mas apenas você leve para isso aqui, ó, para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de conduta cristã. Porque muitas das questões que são levantadas teologicamente, muitas delas são embasadas em muitas correntes teológicas liberais e que levam você para uma visão afastada da palavra de Deus. Então, vamos colocar em prática aquilo que Paulo ensinou. Examinar tudo e reter aquilo que for bom. Tudo aquilo aqui que eu for falar, que você vê que é proveitoso, que serve para a sua edificação, você assimila e você guarda para você. Mas aquilo que eu falar, que você vê que não vai te trazer benefício, que não vai te edificar e que possivelmente pode trazer confusão para a tua memória, eu peço que você faça shift delete. Tira disso aí que não vai prestar para você, amém, irmão? E também peço a sua cooperação que esteja orando por minha vida, por minha família. Eu me encontro aqui em minha casa, nesse momento, mas que eu sou carente das vossas orações. Então que você, meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que estão prestigiando esse momento agora, você também possa orar por minha vida. Eu moro aqui em Garanhuns, Pernambuco, uma cidade do interior, aqui um pouco afastado da capital do Recife, aproximadamente a 230 quilômetros do Recife, mas que esse vídeo, como ele está rolando no YouTube, ele rola no mundo inteiro. Então, eu moro aqui no Nordeste, em Pernambuco, e sou um simples estudioso, não estudioso, mas estudando, aprendendo a palavra do Senhor, para que possa ter mais conhecimento sobre esse Deus maravilhoso, que Ele é grandioso e que nos ensina maravilhosas riquezas de acordo com a sua palavra. E eu quero te propor um desafio. Se você não conhece, se você não frequenta alguma denominação, você nesse momento se encontra num estado que está fora do corpo de Cristo, analise, avalie tudo aquilo que eu tenho falado para você e aí você compare com a palavra de Deus e aí você vai fazer suas próprias escolhas. Eu quero que você faça, irmão, um comentário. Pode comentar aí, dizendo que não gostou, dizendo que aquilo que eu falei não está muito condizendo com aquilo que a palavra registra, né? Mas isso é bom, porque isso aí vai me despertar interesse em buscar cada vez mais para trazer com mais qualidade, mas também com mais discernimento a trazer aquilo que Deus ele tem falado através da sua palavra, ok? Então você pode fazer, mesmo que seja um comentário que venha a levantar raiva em mim, pelo amor de Deus, meus irmãos, claro que eu não vou ficar com raiva de você. Isso vai servir de uma ferramenta para que eu venha cada vez mais me especializar e assim não satisfazer a sua vontade. Porque nós não temos que satisfazer, não é a vontade um do outro, mas sim satisfazer a vontade de Deus. Porque diz a palavra de Deus
que a sua vontade, ela é o quê? Lá em Romanos, no capítulo 2, por exemplo, 12, se você quiser abrir comigo aí, para que a gente possa conferir, que já o tempo está se encerrando, vai ficar para a próxima videoaula o pequeno comentário, uma exposição, assim dizendo, do capítulo 1 da carta aos Efésios. Mas falando sobre a vontade de Deus, para nós encerrarmos, olha o que diz aqui, ó, no capítulo 12, e no versículo 2 diz assim, ó, e não se conforme com este século, mas se transforme pela renovação. A renovação tem que ser na nossa mente, tem que haver uma transformação para que produza renovação em nossa mente, ó, para que a gente possa experimentar. Então, eu e você só pode experimentar a vontade de Deus, que é aquele diz que ela é agradável, e ela é perfeita, e ela é boa. Então, para que haja essa clareza da vontade de Deus, se faz necessário passarmos por uma transformação e renovação da nossa mente. Deus vos abençoe, em nome de Jesus, sou grato por esse momento. Amém. Deus abençoe a todos vocês.